Meu patrão me fez chupar até a última gota e disse que eu levava jeito para a coisa. Aquele líquido viscoso, espesso, escorrendo pela minha boca. Confesso, a textura era estranha no começo, meio áspera. Mas depois, quando peguei o jeito, comecei a sentir um certo prazer naquilo. Ele observava tudo com atenção, aqueles olhos escuros fixos em mim, me analisando, me incentivando a ir mais fundo. Isso assim mesmo, ele sussurrava, a voz rouca me arrepiando a nuca. E quanto mais eu chupava, mais ele parecia satisfeito, um sorriso malicioso se abrindo em seus lábios. Aquilo estava longe de ser o que eu imaginei quando aceitei o trabalho na fazenda do seu Zé. Na verdade, estava muito além de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Imagine, eu, criada na roça, acostumada com a simplicidade da vida no interior, me deparando com uma situação dessas. Vocês conseguem imaginar a minha cara? O calor subia pelo meu rosto. Meu coração batia forte no peito. Eu sabia que aquilo era diferente, intenso, proibido, mas ao mesmo tempo, excitante. Já sentiram essa mistura de sensações? Esse frio na barriga misturado com uma excitação que te domina por completo? Deixem o like se vocês já sentiram esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez. Em seguida, vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Porque a história, meus amigos, está só começando. Era verão, o sol castigava a terra seca da fazenda. O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma doce das mangas maduras no pé. A vida no interior sempre foi simples, mas recompensadora. Meu pai sempre dizia, filha, a felicidade está nas coisas. Simples da vida, no trabalho duro e na satisfação do dever cumprido. E eu, desde pequena, aprendi a valorizar cada gota de suor, cada calo nas mãos. Mas aquele verão seria diferente. Eu precisava juntar dinheiro para ajudar minha família, e o emprego na fazenda do seu Zé era a minha única opção. Ele era conhecido por ser um homem rígido, exigente, mas justo. E eu estava disposta a enfrentar qualquer desafio para garantir o sustento da minha família. Mal sabia eu o desafio que me aguardava, o tamanho da provação que eu teria que enfrentar. Aquele trabalho, aquela tarefa, me transformaria para sempre. Eu era forte, resiliente, acostumada a lidar com as adversidades da vida no campo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu estava prestes a encarar. A pressão no trabalho e a necessidade de impressionar meu chefe, que sempre me cobrava mais que os outros, me levaram a aceitar um desafio inusitado. Seu Zé, com seus olhos penetrantes e aquele sorriso enigmático, me encarou por um longo momento, como se estivesse medindo minha capacidade de aguentar a tarefa. É uma fruta especial, menina, ele disse, a voz grave e rouca. Precisa de um cuidado. Diferente. Um toque delicado, sabe? Ele estendeu a mão, me oferecendo a fruta. Grande, robusta, com uma casca lisa e brilhante que refletia a luz do sol. Eu a segurei com firmeza, sentindo o peso em minhas mãos, a textura macia contra a minha pele. Meus dedos percorreram seus contornos, explorando cada curva, cada detalhe. Ela precisa ser preparada, continuou seu Zé, o olhar fixo no meu, como se pudesse ler meus pensamentos. E você, menina, parece ter a delicadeza necessária para essa tarefa. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquele jeito dele falar, o olhar intenso, o duplo sentido em cada palavra. Eu sabia que havia algo mais por trás daquelas frases, algo que ia além da simples colheita de uma fruta. Mas a necessidade de provar meu valor, de mostrar que eu era capaz de qualquer coisa, era maior que qualquer receio. Engoli em seco e assenti com a cabeça, determinada a cumprir a tarefa. Custe o que custar. Vou te ensinar direitinho como fazer, ele disse, aproximando-se de mim, o calor do seu corpo irradiando em minha direção. Preste muita atenção, porque cada detalhe é importante. A cada palavra, a cada gesto, a tensão aumentava, a expectativa crescia. Eu sentia meu coração batendo forte no peito, minhas mãos começando a suar. O que ele me pediria para fazer? O que ele esperava de mim? Aquele olhar, aquele sorriso, me deixavam inquieta, curiosa, ansiosa. E no fundo, bem no fundo, uma pontada de excitação começava a se manifestar. Você já sentiu isso? Aquele misto de medo e desejo, de apreensão e curiosidade? Aquela sensação de estar prestes a cruzar uma linha, a entrar em um território desconhecido? Deixem o like se já se sentiram assim, à beira de um precipício, prestes a se jogar no desconhecido. Porque a história dessa fruta, meus amigos, está apenas começando. Ele me levou até o pomar da fazenda e me apresentou a tarefa. Uma mangueira carregada de mangas maduras, prontas para serem
colhidas e transformadas em suco. Meu chefe queria cada gota aproveitada. Imaginem a cena: o sol a pino, o calor escaldante, o cheiro doce e enjoativo das mangas maduras me envolvendo por completo. E eu ali, sozinha, de frente para aquela mangueira imponente, sentindo o peso da responsabilidade em meus ombros. Cada manga era como um desafio, um teste de resistência. Eu tinha que subir na árvore, agarrar os galhos firmes e, com cuidado, delicadeza, desprender as mangas maduras, uma a uma. A seiva grudava em minhas mãos, escorria pelos meus braços, me lambuzando por inteiro. Era uma sensação estranha, viscosa, pegajosa, me deixando completamente entregue àquela tarefa. E o seu Zé, sempre por perto, observando cada movimento meu, cada manga que eu colhia. Seus olhos pareciam me devorar, me penetrar, me deixando cada vez mais nervosa, mais excitada. Tem que aproveitar tudo, menina, ele dizia, a voz rouca ecoando pelo pomar. Não pode desperdiçar nada. E eu, suando em bicas, me esforçava ao máximo para atender às suas expectativas, para não decepcionar aquele homem que depositava tanta confiança em mim. Vocês já sentiram essa pressão? Essa necessidade de provar seu valor? De se superar a cada desafio? Deixem o like se vocês já se sentiram assim, pressionados, desafiados, com o suor escorrendo pelo corpo e o coração batendo forte no peito. Porque a história daquela colheita, meus amigos, está longe de acabar. A cada manga que eu colhia, a cada gota de suco que eu extraía, a tensão aumentava, a excitação crescia. Era uma luta contra o tempo, contra o calor, contra mim mesma. E o seu Zé, sempre presente, me incentivando, me provocando, me levando ao limite. Isso, assim mesmo, ele sussurrava, a voz rouca me arrepiando a nuca. Você leva jeito para a coisa. E aquelas palavras, ditas daquela forma, com aquele olhar, me deixavam completamente sem chão. O que ele queria dizer com aquilo? O que ele esperava de mim? A ambiguidade da situação, o duplo sentido em cada frase me deixavam confusa, atordoada, mas ao mesmo tempo, estranhamente excitada. Eu sabia que estava me envolvendo em algo diferente. Algo que ia além da simples colheita de mangas. Mas a curiosidade, a necessidade de descobrir o que estava por trás daquelas palavras, me impulsionava para frente, me fazia continuar, mesmo sem saber onde aquilo tudo ia parar. Vocês conseguem imaginar a minha situação? O calor, o suor, a seiva grudenta, o olhar penetrante do seu Zé e aquelas palavras ecoando em minha mente. Você leva jeito para a coisa. O que vocês fariam no meu lugar? Deixem nos comentários o que vocês acham que aconteceu em seguida. A história está só começando, e garanto que vocês vão se surpreender com o final. Exausta sob o sol escaldante, eu me esforçava para chupar até a última gota de cada manga, sentindo o suco escorrer pelo meu queixo. Meu chefe observava tudo atentamente com um olhar crítico. A polpa macia se desfazia na minha boca, liberando um néctar doce e espesso que escorria pela minha garganta. Cada manga era um desafio, uma prova de resistência. Eu fechava os olhos, sentindo o sabor intenso da fruta madura, a textura suave em contato com a minha língua. Era uma sensação inebriante, como se eu estivesse me entregando a um prazer proibido, a um segredo inconfessável. E o seu Zé, sempre ali, me observando, me analisando, como se estivesse decifrando meus pensamentos mais íntimos. Isso assim mesmo, ele dizia, a voz rouca me causando arrepios. Tem que aproveitar cada gota, cada pedacinho. Suas palavras eram como um estímulo, um convite para explorar ainda mais aquele prazer, aquela sensação de entrega total. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a fruta, a casca lisa e úmida sob meus dedos. A cada lambida, a cada sucção, eu sentia o calor subir pelo meu corpo, a excitação me dominando por completo. O suor escorria pela minha testa, misturando-se ao suco doce que escorria pelo meu queixo. Era uma mistura peculiar, doce e salgada, intensa e inebriante. E o olhar do seu Zé, fixo em mim, intensificava ainda mais aquelas sensações, me fazendo sentir exposta, vulnerável, mas ao mesmo tempo estranhamente poderosa. Será que ele percebia o que se passava dentro de mim? Será que ele sentia a mesma intensidade, o mesmo calor? Aquele silêncio entre nós era carregado de tensão, de expectativa, de um desejo quase palpável. Eu sabia que estava cruzando uma linha,
me aventurando em um território desconhecido. Mas a curiosidade, a necessidade de provar a mim mesma que eu era capaz de superar qualquer desafio, me impulsionava para a frente, me fazia continuar, mesmo sem saber onde aquilo tudo ia parar. Vocês conseguem imaginar a cena? O sol escaldante, o suor escorrendo pelo meu corpo, o suco doce da manga me lambuzando por inteiro e o olhar penetrante do seu Zé me devorando como se eu fosse a fruta mais saborosa do mundo. O que vocês acham que aconteceu em seguida? Deixem nos comentários as suas teorias, porque a história está longe de acabar. Minha avó sempre dizia: "A vida te dá limões? Faça uma limonada." E ali estava eu, fazendo o meu melhor com aquelas mangas suculentas, determinada a provar meu valor. Cada gota de suco era preciosa, um tesouro que eu extraía com cuidado e dedicação. O seu Zé havia me confiado aquela tarefa, e eu não o decepcionaria. Minhas mãos, calejadas pelo trabalho no campo, agora se moviam com delicadeza, acariciando a casca lisa das mangas, sentindo a textura macia da polpa sob meus dedos. Era um trabalho árduo, sob o sol implacável, mas eu não me importava. A cada manga que eu descascava, a cada gota de suco que eu extraía, eu sentia uma sensação de satisfação, de dever cumprido. Era como se eu estivesse me conectando com a terra, com a natureza, com a essência da vida no campo. O cheiro doce e enjoativo das mangas maduras me envolvia por completo, me transportando para um universo de sensações. Eu fechava os olhos, sentindo o suco escorrer pela minha garganta, refrescando meu corpo exausto. Era como um bálsamo, um elixir da vida que me revigorava, me dava forças para continuar. E o seu Zé sempre presente, observando cada movimento meu, com aquele olhar enigmático que me deixava inquieta, curiosa, excitada. O que ele pensava de mim? O que ele via em mim? Aquelas perguntas martelavam em minha mente, me deixando ainda mais determinada a se impressioná-lo, a mostrar a ele que eu era capaz de qualquer coisa. Eu trabalhava incansavelmente, sem descanso, até que a última manga estivesse descascada, a última gota de suco extraída. Minhas mãos estavam pegajosas, meu corpo exausto, mas meu coração transbordava de orgulho. Eu havia cumprido minha missão, superado o desafio. E o seu Zé, com um sorriso nos lábios, se aproximou de mim, os olhos brilhando de admiração. "Parabéns, menina!" ele disse, a voz rouca me causando arrepios. "Você realmente leva jeito para a coisa." E aquelas palavras, ditas daquela forma, com aquele olhar, me fizeram sentir especial, única, valorizada. Eu havia provado meu valor não apenas para o seu Zé, mas para mim mesma. E naquele momento, sob o sol escaldante, com o cheiro doce das mangas me envolvendo por completo, eu soube que havia encontrado meu lugar no mundo. Naquele momento, percebi que meu chefe não estava testando minha sensualidade, mas sim minha perseverança e dedicação. Ele revelou que estava impressionado com meu empenho em extrair cada gota de suco das mangas maduras. Afinal, cada gota era preciosa para a produção dos sucos da fazenda, e meu trabalho árduo garantiria a qualidade do produto final. Ele explicou que a forma como eu havia me dedicado à tarefa, com cuidado e precisão, demonstrava que eu tinha jeito para a coisa, ou seja, para a produção de sucos. Entendi que todo aquele ritual de extrair o suco, a observação atenta do seu Zé, o cuidado em não desperdiçar nada, fazia parte do processo de produção, e não de algum tipo de teste pessoal ou insinuação. A sensação de alívio foi imensa, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu havia interpretado mal a situação, deixado a minha imaginação me levar para caminhos tortuosos. Mas no final, tudo se esclareceu, e a verdade se revelou de forma simples e natural. Aquele trabalho na fazenda, sob o sol escaldante, extraindo o suco das mangas maduras, me ensinou uma lição valiosa sobre a importância do trabalho duro, da dedicação e da perseverança. Aprendi que cada gota de suor, cada esforço, cada desafio superado nos torna mais fortes, mais resilientes, mais capazes de enfrentar as adversidades da vida, e que a verdadeira satisfação está em saber que demos o nosso melhor, que cumprimos nosso dever com excelência, independentemente das circunstâncias. Meu pai sempre dizia: "Filha, a vida é como uma plantação. Você planta as sementes, cuida delas com carinho e dedicação e colhe os frutos do seu trabalho." E ali, naquela fazenda, sob o olhar atento do seu Zé, eu entendi o verdadeiro significado das palavras do meu pai. Eu havia plantado as minhas sementes, me dedicado à tarefa com afinco,
E agora colhia os frutos do meu trabalho, não apenas na forma de um suco delicioso, mas também na forma de uma lição de vida inesquecível. Aprendi que a verdadeira força não está em se entregar à pressão, mas em encontrar a doçura em cada desafio, por mais inusitado que seja. A experiência com as mangas, a princípio tão estranha e carregada de insinuações, me ensinou a ser resiliente, a não me deixar abater pelo calor do momento, pela pressão do olhar alheio ou pela viscosidade das situações. Descobri que a verdadeira doçura está na superação, na satisfação de um trabalho bem feito, na certeza de que, mesmo quando a situação parece suja, grudenta, difícil de lidar, podemos extrair dela o melhor, assim como fiz com cada manga madura sob o olhar atento do seu Zé. A vida, assim como a colheita, nos apresenta desafios inesperados. Momentos em que nos sentimos pressionados, expostos, quase nus diante das circunstâncias. Mas é nesses momentos que descobrimos a nossa verdadeira força, a nossa capacidade de transformar a adversidade em aprendizado, o amargo em doce, o sujo em puro. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, se limpar e continuar a extrair a doçura da vida, gota a gota. Deixem o like se gostaram dessa história e se identificaram com a minha jornada. Compartilhem nos comentários as suas experiências de superação, os momentos em que vocês também tiveram que chupar até a última gota para alcançar seus objetivos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Se você também já se sentiu pressionado no trabalho, deixe seu like e compartilhe sua história nos comentários. Lembre-se, a perseverança sempre compensa. Afinal, quem chupa até a última gota, colhe os melhores frutos. Aprendi que a verdadeira força não está em se entregar à pressão, mas em encontrar a doçura em cada desafio, por mais inusitado que seja. A experiência com as mangas, a princípio tão estranha e carregada de insinuações, me ensinou a ser resiliente, a não me deixar abater pelo calor do momento, pela pressão do olhar alheio, ou pela viscosidade das situações. Descobri que a verdadeira doçura está na superação, na satisfação de um trabalho bem feito, na certeza de que, mesmo quando a situação parece suja, grudenta, difícil de lidar, podemos extrair dela o melhor, assim como fiz com cada manga madura sob o olhar atento do seu Zé. A vida, assim como a colheita, nos apresenta desafios inesperados, momentos em que nos sentimos pressionados, expostos, quase nus diante das circunstâncias. Mas é nesses momentos que descobrimos a nossa verdadeira força, a nossa capacidade de transformar a adversidade em aprendizado, o amargo em doce, o sujo em puro. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, se limpar e continuar a extrair a doçura da vida, gota a gota. Se você também já se sentiu pressionado no trabalho, deixe seu like e compartilhe sua história nos comentários. Lembre-se, a perseverança sempre compensa. Afinal, quem se dedica ao máximo colhe os melhores frutos.